Fala pessoal, um ótimo sábado para você ligado no Clube da Bola, aqui na NDTV nesse sabadão, numa edição reduzida, Pocket, para a gente discutir e debater a situação dos catarinenses no Campeonato Brasileiro. Já começo escalando a nossa equipe, o nosso timaço, começando no sul do estado, Renato Semensati, tudo bem, amigo? Tudo bem, Alisson? Um abraço para você e para quem nos acompanha. Tudo bem no sentido figurado, meu caro, porque depois da derrota para o Vitória, entrada na zona de rebaixamento, reunião da presidência cobrando o departamento de futebol, e tem que acontecer mesmo, né, Alisson? E o clube não confirma, mas Alano, atacante, foi afastado, um desentendimento com o técnico Cláudio Tencati. Igor Meritão, volante que não está sendo utilizado, pediu para deixar o clube. São os reflexos da derrota em casa para o Vitória. Inacreditável. A gente não imaginava esse cenário para o Tigre, para o nosso representante na elite do futebol nacional. Parecia que teria uma vida mais calma, uma calmaria nessa reta final de Brasileirão e se complicou na luta para evitar o rebaixamento. Vamos lá para o Vale do Itajaí. Emerson Luiz na tela. Tudo bem, amigo? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Alisson. Boa tarde a todos ligados aí no Clube da Bola. Como a gente não tem representante nas séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, a gente se concentra aqui no Campeonato Catarinense. Aliás, com muitas novidades nos bastidores, viu, Alisson? Já o Emerson traz os detalhes pra gente, as informações das equipes do Vale do Itajaí. Ao meu lado aqui, também no estúdio em Florianópolis, o nosso tático da bola, Iancel. Tudo bem, amigo? Boa tarde. Tudo bem, Alisson? Boa tarde a você, boa tarde aos amigos, a galera de casa. Bom, o torcedor do Avaí tem só uma coisa a dizer, né? Ufa, até que enfim acabou, né? E já o Figueirense, os bastidores da bola aí começam a se movimentar no mercado, a gente começa a ter os primeiros nomes que vão integrar o elenco do Furacão em 2025. Tem muito assunto para a gente discutir, debater, ampliar aqui no nosso Clube da Bola e convido você a ficar conosco nesta tarde de sábado, nesse fim de semana esportivo. Vamos começar então pela crise no sul do estado, a crise que está lá em Criciúma, no Tigre. A situação ficou complicada. Semensati já trouxe o destaque, a sua manchete, e a gente amplia esse assunto a partir de agora no nosso Clube da Bola aqui na NDTV. O que aconteceu, Renato Semensati? Você que vive o dia a dia, acompanha diariamente o Criciúma, né? Está mais próximo do que acontece nos bastidores. A gente, à distância, não acredita no que está vendo, porque é um cenário que há 15, 20 dias que parecia tranquilo, que o Criciúma teria até a possibilidade de conquistar uma vaga sul-americana, se complicou na briga pelo rebaixamento e agora está dentro do Z4. A situação ficou complicada, né, Sema? Essa leitura temporal sua é perfeita, porque há 15, 20 dias o Criciúma tinha 5 jogos. E você não imaginava, no pior dos cenários, pelo que o time vinha fazendo, vinha de uma sequência boa, e em 5 jogos, nesse período, ele faria 2 pontos. 2 pontos em 15, a tabela te atropela. Por mais que a turma lá da parte de baixo não ganhe, o fato é, o Criciúma, os seus principais jogadores perderam rendimento. O próprio técnico Cláudio Tencati também tem feito escolhas equivocadas. Vou trazer um número, Alisson, que para mim ele é muito impactante. 34 jogos o Criciúma entrou em campo. Em nenhuma das 34 vezes repetiu escalação. E aí o Tencati foi questionado porque ele tirou do time o Barreto, que é titular absoluto, e colocou o Ronald, que fez uma grande partida. O Ronald, que aliás tinha que ser titular do Criciúma. Ninguém entende aqui em Criciúma porque o Ronald não é a primeira opção do Tencati para fazer um trio de volantes de repente. E o Tencati disse o seguinte, não, o meia do Vitória é o Mateuzinho. O Mateuzinho não jogou porque o Ronald, ele é o 5º ou 6º melhor ganhador de duelos individuais. Ou seja, o Criciúma é moldado todas as rodadas em relação ao adversário. Não é aquele time que, não, eu vou propor o jogo, eu vou jogar com Vitória, em casa, eu vou propor o jogo. Não é isso que a gente vê. A gente vê um treinador muito preocupado em bloquear, em neutralizar o adversário. E isso, mais recentemente, não tem funcionado. Agora veio a informação, o clube não confirma, e o Alano ficou no banco. Surgiu a informação no meio da semana, e informação aqui do departamento de futebol do clube para com a imprensa, igual cabeça de bacalhau, você sabe que tem, mas não vê, sabe? Não vem em declaração.
E aí veio a informação de que um dos atacantes não teria treinado 2 dias. O Tencati conversou isso com os setoristas ali, mas sempre fora do microfone, nunca no microfone, e que por isso ele não ia jogar com 3 atacantes. Aí o Alano, que é titular, ficou no banco. E aí, então esse jogador é o Alano. E aí, terminado o jogo, o colega aqui, repórter, fez a pergunta para o Alano que tinha que fazer na passagem ali. Vem cá, Alano, você não estava bem para jogar e tal, por isso ficou no banco? Ele falou, não, eu estou bem. A opção do professor, eu respeito, mas eu estou bem. Tive um probleminha no tornozelo, mas eu estou bem. A informação que chega pra gente, e aí você sabe como é que funciona, né, Alisson? Quando não há um posicionamento claro do clube, do departamento de futebol, do executivo de futebol, você cria margem para especulação. E uma delas é que esta declaração do Alano não caiu bem para o Cláudio Tencati e, por isso, um dos principais atacantes do time foi afastado nesta reta final de campeonato. O afastamento de um jogador que é titular, ele não pode se dar por isso. A gente vai saber amanhã, depois de amanhã, né, na semana que vem, uma hora a gente vai saber. Mas o momento é esse, é um momento de negação da realidade, porque no pós-jogo, o executivo de futebol, depois da entrevista do Cláudio Tencati, que falou muito em fé, que tem que ter fé para buscar, agora é hora de fé e tudo mais, o executivo de futebol, Juliano Camargo, falou, não, além de fé, eu acredito no trabalho que está sendo muito bem feito. Só que depois da chegada do Juliano Camargo, da mudança no departamento de futebol, lá na 20ª rodada, quando o Criciúma tinha 24 pontos, um aproveitamento de 40%, foi feita essa mudança no departamento de futebol, Juliano Camargo assumiu as funções que eram do Alex Brasil e o Éder saiu da condição de jogador e passou a ser ali um elo entre jogadores. Eu não sei qual é a nomenclatura exata, o Éder não deu nenhuma entrevista depois que assumiu essa função. Tem tido externamente uma participação muito discreta, eu não sei internamente. O que eu sei é que depois dessa mudança, o Criciúma jogou 14 vezes e teve 13 pontos, caindo de um aproveitamento de 40% para um aproveitamento de 30%, Alisson. E aproveitamento de 30%, quem tem na Série A do Campeonato Brasileiro é o Cuiabá, que já está rebaixado. Então, se você não quer ver aquilo que está à tua frente, fica mais difícil de você corrigir a rota. Acompanhe o relator, amigo. Acompanhe tudo que você disse e assino embaixo. E Ansel, a situação do Criciúma é complicada pela sequência de adversários que tem pela frente, né? São times complicadíssimos que estão brigando por algo na competição e o Criciúma com essa obrigação de fazer pelo menos 7 pontos nos próximos jogos. A situação complica, né, Alisson? A gente falava que, acho que menos de um mês atrás, o Criciúma na época tinha 35 pontos. Eu cheguei a comentar, não, agora o Criciúma tem que fazer 10 pontos nessas rodadas finais, deve se livrar do rebaixamento sem grandes problemas. A gente almejava, de repente, até mesmo uma vaga numa Copa Sul-Americana. Então surpreende muito essa reta final muito ruim do Criciúma, principalmente por ter perdido esse confronto direto contra o Vitória em casa. Acho de verdade que a expulsão do Claudinho, o árbitro poderia ter avaliado com cartão amarelo, achei um exagero, porque já tinha o Rodrigo chegando na cobertura, mas mesmo assim, o Criciúma tinha capacidade de pelo menos buscar o empate jogando em casa. Então fica essa dúvida agora, porque a reta final do Criciúma não é nada fácil. Tem confrontos diretos fora de casa, ainda fecha contra o Bragantino, que não é um adversário fácil. Então o que parecia simples do Criciúma resolver vai se complicando cada vez mais e a gente teme passar 2025 novamente sem um time catarinense na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar na tela, na tabela da Série A agora, então, a classificação da Elite. E na sequência eu vou chamar o Emerson para a gente falar de outra situação inusitada no Campeonato Brasileiro, que é a questão da liderança, lá na ponta. Botafogo, 69 pontos, Palmeiras, 67. O bicho tá pegando e daqui 2 rodadas eles vão se enfrentar novamente. Será que a gente vai ter o repeteco do que aconteceu na temporada passada, quando o Palmeiras, na reta final, ultrapassou o Fogão, o time carioca? Complementando ali o G5, né? Não é nem G4, é o G5. Fortaleza, Flamengo e Internacional. Hoje seriam essas equipes classificadas a Libertadores da América. São Paulo e Cruzeiro iriam para pré-Libertadores. E lá do outro lado da tabela a gente falava da situação do nosso representante dentro do Z4 na zona de rebaixamento, o Criciúma. E o Criciúma vai enfrentar o Flu na terça-feira no próximo jogo. Então é decisão, é
única e exclusivamente essa palavra que se fala, né? Decisão final para o Tigre, que vai enfrentar o Fluminense no próximo jogo fora de casa. Red Bull, Bragantino e Cuiabá, além do Atlético Goianiense, complementam a zona de rebaixamento. Emerson Luiz e Botafogo e Palmeiras, hein? Brigando pelo título, rapaz. Será que a gente vai ver o que aconteceu em 2023, em 2024? O raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar? Nesse sábado, o Botafogo recebe vitória no Engenhão e o Palmeiras enfrenta o Atlético lá em Goiânia. Mas o comportamento dos jogadores da comissão técnica do Botafogo contra o Atlético Mineiro no Independência Vazio deixou bem claro que o Botafogo já começa a sentir, além do bafo, a pressão, o estado psicológico já começa a afetar, já começa a lembrar o que aconteceu no ano passado, porque diante do Galo, o Botafogo, em determinado momento, logo depois de começar a partida, já tinha conhecimento da vitória do Palmeiras sobre o Bahia. Um comportamento realmente de deixar o torcedor do Botafogo preocupado. Tanto é que o time não criou muitas oportunidades, mesmo com um a mais após a expulsão do Rubens aos 40 minutos do primeiro tempo. 24 finalizações do Botafogo, mas apenas 4 no gol do Everson. Aí o Alexander Barbosa, o zagueiro argentino que vai se naturalizar uruguaio, foi expulso. O Luiz Henrique, um jogador que parece que está fora do eixo. Jogar aquela garrafa depois da partida, naquela briga entre seguranças, pode ser punido inclusive contra o Palmeiras na terça-feira no Allianz Parque. Ele vai jogar, porque não há tempo hábil de julgamento. Mas na reta final do campeonato, o atacante pode ser uma ausência aí para o Botafogo. Tudo vai passar, é claro, do jogo de terça-feira. O Botafogo depende só dele, mas o Palmeiras também passou a depender só dele. Eu acho que o emocional vai pesar muito nessa hora e eu sinto o Botafogo pressionado e o Palmeiras, dentro da sua tradição, com muita frieza, acreditando até o fim, tem condições sim de buscar o título novamente, porque parece que o Botafogo passa por um momento emocional de instabilidade. Com um detalhe que esse jogo entre Botafogo e Palmeiras será numa semana decisiva para o time carioca, né? Que vai enfrentar o Atlético Mineiro na Libertadores da América, na decisão lá em Buenos Aires. Então a situação, a semana será tensa para o Fogão Carioca.